Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando que mais de 100 milhões de brasileiros devem ir às compras por causa do Dia dos Pais. Os lojistas esperam movimentar mais de 20 bilhões de reais. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas está otimista com a chegada do Dia dos Pais. A estimativa é que as compras para o segundo domingo de agosto movimentem o comércio brasileiro. E a previsão é de que 63% dos consumidores comprem presente no Dia dos Pais este ano. Isso significa que cerca de 100 milhões de filhos pretendem gastar na data. A estimativa é que os gastos somem mais de 24 bilhões de reais. E apesar dos números expressivos, a pesquisa demonstra que o consumidor está atento ao orçamento. 8 de cada 10 brasileiros, aproximadamente 78%, prometem pesquisar os preços para economizar antes de fechar o negócio. Assim como em 2021, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data, 54%. Em seguida aparecem os perfumes e cosméticos, 37%. E a maioria dos consumidores, 78%, pretende pagar o presente à vista para não acumular dívidas. E ainda falando de economia, o consumo de combustível no Brasil cresceu no primeiro semestre do ano. E um estudo mostrou que o aumento do consumo das famílias é que foi um dos principais motivos. Um raio-x do comércio do diesel, gasolina e etanol hidratado, feito por uma pesquisa inédita da Stonex, revelou que os combustíveis derivados do petróleo registraram altas de 2,51% das vendas nos primeiros 6 meses do ano, quando comparado com o primeiro semestre de 2021. O levantamento apontou que a demanda por combustíveis no Brasil se mostrou aquecida, com o volume alcançando 68 milhões de metros cúbicos, o maior valor dos últimos 6 anos para o período. As vendas acumuladas do diesel passaram de 30 milhões de metros cúbicos, batendo o recorde da série histórica. O Sudeste seguiu como o principal consumidor do produto, totalizando quase 12 milhões de metros cúbicos consumidos, uma alta de 13,5% quando comparado com o primeiro semestre de 2021. Já as vendas de gasolina no primeiro semestre deste ano totalizaram o volume de 19 milhões de metros cúbicos, o que representa uma alta de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. E as vendas de etanol no período foram de quase 8 milhões de metros cúbicos. Olha só, e por falar em combustíveis, um ônibus elétrico que dispensa motorista começou a ser testado na Itália. 5 metros de comprimento e apenas 2 de largura, o ônibus elétrico desenvolvido por uma startup francesa pode transportar até 14 passageiros. O veículo, que é totalmente autônomo, corre a uma velocidade máxima de 25 km por hora e conta com uma autonomia de até 9 horas por dia. Graças a um sensor, o ônibus pode detectar e desviar de obstáculos que estejam no seu caminho. Mesmo dispensando a ajuda de um condutor, o ônibus contará com a presença de um motorista a bordo para dirigir o veículo sempre que necessário, utilizando um controle remoto. O veículo será gratuito e deve ser testado em passageiros até outubro. Após os testes, estará disponível para o transporte de pessoas até o ano de 2023 para um percurso de 2 quilômetros até a área hospitalar da cidade de Turim, na Itália. E a cidade de Wuhan, na China, também tem um projeto semelhante a esse aí que a gente acabou de ver na Itália. Lá, táxis que dispensam motoristas já entraram, inclusive, em operação. Os táxis vão circular na chamada Zona de Desenvolvimento da cidade. E o serviço está disponível para toda a população por meio de um aplicativo no celular. De acordo com as empresas operadoras dos veículos, todos os carros contam com um sistema de monitoramento inteligente, um mapeamento e sensores que tornarão a viagem segura. Tá aí, então, a dica também na China. E no futuro, olha só, pode ser que as pessoas nem precisem, aliás, de veículos. Isso porque cientistas canadenses e norte-americanos conseguiram pela primeira vez demonstrar como teletransportar uma pessoa de um ambiente para outro usando a tecnologia. Os cientistas conseguiram um feito de teletransportar uma pessoa do Alabama, nos Estados Unidos, para Ontário, no Canadá. Em seguida, cada um dos envolvidos no projeto foi capaz de se transportar instantaneamente em forma holográfica para o Alabama. A experiência aconteceu no final do mês passado
e foi possível graças ao uso de uma câmera especial e um headset inteligente. O sistema é composto por uma câmera capaz de criar o holograma e enviar para o destino escolhido. Assim, uma pessoa do outro lado consegue ver essa imagem como se ela estivesse fisicamente no ambiente. O que chama mais a atenção é o fato de que, se ambos estiverem usando um equipamento semelhante, eles podem interagir como se estivessem realmente lá. Agora, os estudiosos planejam explorar como a tecnologia pode ser usada no mundo real e podem ser indispensáveis, principalmente na área da saúde, fazendo com que os médicos possam fornecer assistência para pessoas em ambientes remotos e rurais. Além disso, eles estudam a possibilidade de integrar ao sistema sensores capazes de monitorar a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Ao que tudo indica, o que sempre acompanhamos em filmes de ficção científica pode estar um pouco mais próximo de se tornar real. Presta atenção agora nessa notícia. Uma empresa americana de colchões está em busca de pessoas que queiram dormir no trabalho. O objetivo é tirar um cochilo em lugares inusitados e compartilhar a experiência na internet. Ganhar dinheiro dormindo durante o expediente de trabalho parece até brincadeira. Mas a empresa Casper criou uma vaga para quem ama dormir. Com o título Casper Sleepers, algo como dorminhocos da Casper, a descrição do anúncio diz: o candidato dos sonhos tem que ter capacidade de sono excepcional, desejo de dormir o máximo possível, disposição para estar na frente ou atrás da câmera capturando conteúdo, capacidade de dormir com qualquer coisa, paixão por compartilhar e falar sobre todas as coisas de dormir através dos canais sociais da marca e residir na área de Nova York, preferencialmente, mas não obrigatório. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, habilidade de disseminar conteúdo nas redes sociais e adotar como dress code o pijama, mas também se quiser. E veja a seguir, o uso do Pix bate recorde no comércio eletrônico. E você vai ver também a emocionante história de um menino que ligou para a polícia ao ver a mãe chorando porque não tinha comida para dar para ele e os irmãos. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, o Pix bateu recorde de aceitação no comércio eletrônico em julho. A modalidade aparece em segundo lugar nas negociações feitas pelas lojas online. Os dados foram retirados do último estudo da Gematos, chamado Estudo de Pagamentos, referente ao mês de julho. O Pix, lançado oficialmente no dia 5 de outubro de 2020, alcançou 78% de aceitação dos lojistas online do Brasil. Em janeiro de 2021, na primeira edição do levantamento, cerca de 17% dos lojistas de e-commerce ofereciam essa forma de pagamento, que era, na época, a quinta do ranking. Atualmente, os lojistas continuam a preferir os pagamentos em cartão de crédito, que também liderava a lista de formas de pagamento nos levantamentos anteriores. Mas hoje, a segunda posição mudou, com Pix e boletos empatados. Na quarta posição, aparecem os wallets e, em quinto, o pagamento em débito. O estudo estima que a aceitação do Pix tem potencial para chegar a 92%, considerando o segmento de lojas que ainda não operam com essa forma de pagamento, mas que aceitam algum tipo de recebimento à vista. A alta adesão ao meio de pagamento, que ultrapassou os 131 milhões de usuários no mês passado, impulsionou a inclusão da forma de pagamentos nas lojas online. A pesquisa também revela que a oferta via Pix é priorizada, sendo que 24% das lojas que aceitam oferecem descontos de 3% a 10% para pagamentos pelo sistema instantâneo. Além disso, algumas lojas reportaram que 10% das vendas são pagas via Pix,
o que mostra para a consultoria que a participação deve, em breve, superar em volume de pagamentos os boletos e débitos. Olha, e junto com essa modernidade também vem o perigo. Um novo levantamento mostrou que o número de golpes que roubam informações bancárias quase dobrou no Brasil. Um levantamento feito por uma empresa de cibersegurança mostrou que entre janeiro e julho deste ano ocorreram mais de 5 milhões de tentativas de golpes no país. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 2 milhões de tentativas, ou seja, um crescimento de mais de 97%. Ainda segundo a pesquisa, o golpe conhecido como phishing bancário está entre os mais aplicados. Os criminosos enviam um link para o usuário e, através dele, roubam as informações bancárias armazenadas no dispositivo da vítima. Outro levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que, em maio de 2021, mais de 331 mil brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, sendo mais de 53% das ocorrências realizadas a partir de crimes como a utilização indevida de identidade e a abertura de contas ou emissão de cartões sem autorização. De acordo com especialistas em cibersegurança, além de ter aplicativos de segurança instalados nos dispositivos, é importante desconfiar de qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem ou premiação, incluindo o retorno de Pix. Também é preciso ficar atento a qualquer movimentação bancária diferente e realizar a troca de senhas com frequência. E mudando de assunto, as eleições presidenciais deste ano contarão com mais eleitores aqui no Brasil e também no exterior. Os dados do TSE também mostram que cresceu o eleitorado que não tem obrigação de votar. Mais de 150 milhões de pessoas poderão votar em outubro deste ano. O número é 6,21% maior que nas eleições presidenciais de 2018, quando 147 milhões estavam aptos a participar do pleito. Aumentou também o número de brasileiros que votam no exterior, um acréscimo de 39,21% em comparação a 2018. Atualmente, são quase 700 mil eleitores aptos a votar em 181 cidades fora do Brasil. A Ana Lígia mora no Canadá há 20 anos e não abre mão da escolha. Ela também incentiva outros brasileiros residentes no exterior a votar. É assim de suma importância que nós, residentes no exterior, que temos a oportunidade e a habilidade de votarmos nas eleições presidenciais, o fazemos. Por quê? Porque isso sim, este voto, ele vai auxiliar, ele vai ajudar com melhorias e no progresso daquele país também. De novo, mesmo nós não sendo residentes, há muitas pessoas que são residentes no Brasil e vão sim se beneficiar do nosso voto. Então eu encorajo todo cidadão brasileiro residente no exterior que tenha a oportunidade e a habilidade de votar nas eleições presidenciais, que o façam. Entre os que moram fora do Brasil, 59% dos eleitores são homens e 42% têm curso superior. Já em território nacional, eleitores que afirmam ter ensino superior correspondem a 10,95%. A maior parte do eleitorado possui apenas o ensino médio completo. São 41 milhões de pessoas, o que equivale a 26,31%. Na sequência, os que têm ensino fundamental incompleto, depois os que têm ensino médio incompleto. Os eleitores que leem e escrevem são 11 milhões. Já os analfabetos são 6 milhões. 4% do eleitorado. O professor de Direito Eleitoral e mestre em Ciência Política, Alessandro Costa, explica que o eleitorado com educação formal aumentou, o que deve refletir em escolhas mais conscientes na hora de votar e de cobrar resultados. O eleitor mais instruído costuma ser mais exigente. Esse eleitor tende a transcender esse nível mais básico de expectativas e necessidades, como alimento e teto. E aí ele passa a querer políticas públicas mais amplas. Saúde, educação, mobilidade, sustentabilidade. Dessa forma, os políticos vão ter que se deparar com uma parcela cada vez maior da população que vai cobrar seus direitos. Esse novo eleitor, ele vai forçar os políticos a se modernizarem quanto à forma clássica de fazer campanha e suas maneiras de abordagem. Pois esse público é muito mais crítico e não se intimida ao confrontar as promessas que são feitas aí sem indicação de como vão ser efetivamente materializadas.
Aumentou também o eleitorado que não tem obrigação de votar. O número de idosos com mais de 70 anos aumentou 23%. Já o de jovens de 16 e 17 anos, mais de 51%. Só nos 4 primeiros meses do ano, 2 milhões de jovens emitiram o título de eleitor. O trabalho da imprensa e dos movimentos políticos também, incentivando esse cadastramento voluntário, foi bastante importante, visto que essa faixa não é obrigada a votar. Com certeza esses eleitores serão objeto de propagandas fragmentadas por parte dos candidatos, que por sua vez vão encontrar eleitores críticos à chamada velha política, baseada ali em discursos vazios ou redundantes, e dificilmente serão conquistados sem que os programas apresentados por esses candidatos sejam efetivamente viáveis de se materializar. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. E vamos falar agora das notícias internacionais. A Austrália é um dos países com as maiores taxas de câncer de pele do mundo por conta do sol intenso na região da Oceania. E para diminuir esses índices, o governo local tem realizado diversas campanhas de prevenção e os resultados têm sido positivos. O câncer de pele se tornou uma doença comum para os australianos e passou a ser chamado como câncer nacional. Todo esse calor faz com que o litoral do país seja muito requisitado por turistas na época de verão e aquecem a economia do país. Mas nem tudo são flores. Cientistas descobriram que o bom cuidado da pele na infância e na adolescência pode evitar o aparecimento da doença no futuro. Em resposta a esta ameaça, o país também desenvolveu algumas das medidas mais eficazes do mundo para a prevenção do câncer de pele. Uma delas é a campanha Sun Smart, que transmite para as pessoas a importância de se prevenir utilizando camisetas que barram a entrada de raios UV e utilizar o protetor solar. E ressalta que crianças com menos de 1 ano de idade não devem ser expostas diretamente aos raios ultravioleta, mas caso forem a ambientes com uma grande exposição solar, devem usar roupas leves e folgadas, que permitem a passagem do ar e usar um chapéu ou boné. Esta é considerada uma das campanhas de saúde comunitária mais bem-sucedidas do país e vem ajudando a diminuir a taxa de câncer de pele na Austrália desde 1980. Além dessa campanha, recentemente foi desenvolvido um aplicativo que mostra aos usuários o índice de raios solares em sua área e uma própria linha de protetor solar para o calor australiano. E ainda falando de tratamento do câncer, olha só, cientistas descobriram que as baixas temperaturas dificultam o crescimento de células do câncer. Vamos conferir. Um novo estudo publicado na revista Nature analisou como as células cancerosas se desenvolvem no período de baixas temperaturas. Os resultados demonstraram que o calor produzido pelo corpo durante a exposição ao frio dificulta a reprodução desses núcleos. Isso porque, de acordo com os cientistas, o frio ativa a produção de gordura marrom do corpo, que é responsável pela produção de calor. E essa gordura consome os açúcares que os tumores precisam para se replicar. Na prática, é como se o processo de aquecimento do nosso corpo roubasse os alimentos das células cancerosas. Os testes laboratoriais foram realizados em camundongos e em humanos, que ficaram expostos em diferentes temperaturas por vários dias. Os resultados animaram os cientistas, já que esse estudo poderá contribuir para o surgimento de novas formas de tratamento de quadros de câncer. E voltando para o Brasil, um novo levantamento mostrou que o país tem quase 185 mil animais resgatados por ONGs. Mas o dado preocupante é que o número de animais em situação vulnerável chega a quase 9 milhões. Um levantamento feito pelo Instituto Pet Brasil, junto a mais de 400 ONGs espalhadas pelo país, mostrou que o número de animais abandonados ou resgatados no território nacional já passa de 184.900. Desse número, 96% são cães, 4% são gatos. O relatório apontou ainda que 60% desses animais foram vítimas de maus-tratos e outros 40% foram abandonados pelos seus tutores. Segundo dados do Instituto, o número de bichos de estimação em condições de vulnerabilidade mais do que dobrou no Brasil entre os anos de 2018 e 2020.
O país registra atualmente quase 9 milhões de animais nessas condições. A situação de vulnerabilidade é identificada nos bichos que vivem sob tutela de famílias classificadas abaixo da linha de pobreza, ou que vivem nas ruas, mas recebem cuidados de pessoas ao redor, como comerciantes ou moradores da região. São classificados como animais em situação de abandono aqueles que foram resgatados por maus tratos ou quem vivem em um determinado tempo sem o dono definido. E agora uma história emocionante. Há uma semana, um menino de 11 anos ligou para 190 após ter visto sua mãe chorar. O motivo é que ele e seus irmãos mais novos não tinham o que comer. Gabriel, então, recorreu à polícia para avisar que sua família estava passando fome. O caso teve grande repercussão na imprensa e na internet. Muitas pessoas ficaram sensibilizadas e a realidade da família hoje é bem diferente. Vamos conferir. Muita coisa mudou na casa desta família em Santa Luzia, periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos últimos dias. Na semana passada, Miguel Barros, de apenas 11 anos, ligou para a polícia desesperado para informar que não tinha nada para comer. Ele chegou em mim e me contou: mãe, eu liguei para a polícia e pedi à polícia para trazer comida para nós, porque nós não tinha nada, né, mãe? Eu podia fazer isso? Falei: Miguel de Deus, mas a polícia não vai atender esse chamado. Porque a polícia faz outras coisas. E, na verdade, eu não acreditei que os policiais iam vir. Célia, mãe de Miguel, tem 46 anos e é solteira. Ela tem 8 filhos e costumava fazer bicos, mas com a pandemia ficou desempregada. Após a ligação de Miguel, uma viatura foi enviada até o local para averiguar a situação, que os agentes pensavam se tratar de um caso de negligência. Eles olharam, né, para os armários, olharam, tudo não tinha nada. Só mesmo um fubazinho. E ali os meninos já não queriam mais. O estômago deles já não aceitava mais. Então, assim, quando eles viram aquela situação, eles falaram assim: ô mãe, então a gente achou que era maus tratos, mas aqui é necessidade mesmo, né? Eu falei: tô com muita fome. Os oficiais foram ao supermercado e retornaram com uma cesta básica de alimentos, além de doações do dono do estabelecimento. A história foi parar na imprensa e logo viralizou. Então as doações começaram a chegar de todo o Brasil e também de fora, lotando a cozinha da família. Veio muita comida diferente, que eu nem sei qual comida que eu vi, é muita comida diferente. E isso é tanta coisa, tanta doação, que agora eu que não tinha nada, hoje eu tenho para poder ajudar as pessoas. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!